Fala galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu estou filmando a tela do meu celular, porque hoje eu quero ensinar para vocês como utilizar o aplicativo que faz a conversão de pressão para a temperatura dos fluidos refrigerantes, beleza? Bom, eu postei um vídeo anteriormente aí falando sobre a utilização do manômetro, tá? E hoje nós vamos falar como que se faz a conversão de pressão para a temperatura, tá? Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, eu quero deixar o meu e-mail para vocês aí, tá? Vai estar na descrição do vídeo. É ferreiraclimatização@gmail.com, tá? E quero também agradecer o apoio da Escola Argos por estar nos apoiando aí nesse canal, nos nossos vídeos. Então quero agradecer toda a direção da Escola Argos, beleza? A Escola Argos, ela tem unidade em Santo Amaro, Lapa, Osasco e Itaquera. É uma escola de profissões que fica no estado de São Paulo. E lá nós temos diversos cursos, entre eles comandos, elétrica, refrigeração, ar-condicionado inverter. Então vale a pena vocês conferirem aí, tá? Vou deixar na descrição aqui o site e o telefone da escola. Eu fico na escola de Santo Amaro. Se quiser chegar lá para bater um papo e tomar um café, será muito bem-vindo, beleza? Bom, agora vamos começar então a falar sobre a conversão de pressão para temperatura. Bom, existem diversos aplicativos que fazem essa conversão. Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar o aplicativo da Danfoss. Então, vou ensinar para vocês como é que faz o download desse aplicativo, ok? Bom, você vai entrar no menu do seu celular e vai procurar o Play Store, tá? No meu celular fica aqui, ó, Play Store, beleza? E lá vocês vão digitar Danfoss. Escreve dessa maneira aqui, tá? DANFOSS, beleza? Bom, você dá OK, beleza? E já logo apareceu aqui, ó, o primeiro aqui, ó, refrigerante slider, tá? É esse aplicativo que nós iremos instalar no nosso aparelho celular, beleza? Vai lembrar que se for um iPhone, né? Então você tem que ir na plataforma do seu iPhone, que deve ser lá, eu esqueci qual é o nome dela, mas no Android aqui nós utilizamos o Play Store, beleza? Bom, galera, então eu vou dar instalar aqui no meu aplicativo, tá? Eu vou aceitar com os termos aqui, ok? Tá fazendo o download, ele é super rápido, ó, bem tranquilo, tá? Já tá fazendo o download aqui, pronto. Uma vez que feito o download, já tá no meu celular. Então, ó, ele vai criar, vamos lá, tá aqui, ó, régua de refrigeração, beleza? Tá aqui o meu aplicativo já instalado, eu vou ensinar para vocês como é que faz a configuração dele. Abriu ele, galera, ele vai aparecer essa tela inicial aqui, que é uma espécie de propaganda. Se eu não quero mostrar mais essa propaganda, eu aperto aqui, ó, não mostrar novamente e dou OK, tá? Então, fez isso, OK? Vou aceitar aqui com a autorização, beleza? Ó, da próxima vez que eu entrar, ele já não apareceu mais aquela tela, né? Porque eu coloquei para não aparecer mais, beleza? Ah, precisa de internet para trabalhar com esse aplicativo? Não necessita de internet. Esse aplicativo aqui dá para trabalhar com ele offline, sem internet, beleza? Então tá. Vou ensinar para vocês como que faz a configuração desse nosso amigo aqui, beleza? Deixa eu tirar esse carinha aqui, beleza. Então vamos lá. Reparem que aqui eu tenho uma régua, aonde de um lado eu tenho aqui pressão e do outro lado aqui eu tenho temperatura, beleza? Aqui em cima eu tenho os fluidos refrigerantes, tá? As configurações, ok? Aqui eu posso também digitar a pressão que eu quero, bem como também digitar a temperatura que eu quero, ok? E aqui nessa setinha, quando eu clico aqui, eu tenho as informações sobre o fluido. Mas vamos lá que eu vou ensinar passo a passo para vocês, beleza? Bom, senhores, primeiro passo eu quero ensinar para vocês como é que faz a configuração desse cara. Então vocês vão apertar nesse carinha aqui, ó, beleza? Beleza aqui. Apertando aqui, eu vou poder alterar as configurações do meu aplicativo. Por exemplo, se eu quero trabalhar em grau Fahrenheit, eu posso trabalhar em grau Fahrenheit. Além disso, eu posso também alterar as pressões de trabalho, beleza? Eu posso trabalhar com PSI, ATM, INHG, Pascal e assim por diante, beleza? Mas é padrão na refrigeração nós trabalhamos com
a unidade de medida de temperatura em graus Celsius e pressão trabalhar em PSI, beleza? Feito isso, eu dou um voltar no meu celular, pronto, já mudou aqui, ó. Agora eu estou em PSI e também estou em graus Celsius de temperatura, beleza? É muito importante configurar isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação à minha chavinha aqui que eu consigo mudar de pressão manométrica para pressão absoluta, beleza? Como na refrigeração nós utilizamos o manômetro, né, para medir a pressão, portanto, nós estamos medindo uma pressão manométrica. Então, sempre deixem em pressão manométrica, tá? Sempre se atente para deixar aqui, galera, ó, pressão manométrica. Se você colocar em absoluta, vai alterar as pressões, beleza? Então, vamos trabalhar com pressão manométrica, ok? Tá bom? Então tá. E lá em cima, galera, onde tá aqui, ó, o nome do fluido refrigerante aqui, a nomenclatura do fluido refrigerante, eu consigo alterar o meu fluido. Por exemplo, aqui está selecionado o 134A, mas por exemplo, Rafael, eu quero trabalhar com R22, tudo bem, eu vou clicar na telinha aqui e vou alterar para R22, vou procurar aqui o R22, vamos lá, e logo achei aqui o R22. Galera, tome cuidado, porque é o seguinte, muita gente clica na caixa de diálogo aqui, ó, na caixa de seleção. Se você clicar na caixa de seleção, na verdade você está fazendo o quê? Selecionando esse fluido como favorito. E na verdade eu não quero isso, eu quero selecionar o fluido. Para selecionar o fluido, eu tenho que clicar em cima do nome do fluido. Por exemplo, ó, R22. Aí ele mudou aqui para R22. Por exemplo, eu quero mudar para R410A. Tudo bem, nós vamos procurar aqui ó, o R410A. Tá? Vamos lá, procurar o 410A e logo ele tá aqui, ó, 410A. Mesma coisa, eu clico em cima do fluido refrigerante. Se eu clicar em cima da caixa de seleção, seria apenas para fazer o quê? Tornar aquele fluido como favorito. Então ele vai ficar lá em cima. Por exemplo, ele vai ficar lá nas primeiras aqui, ó. Vai ficar logo aqui em cima. Dessa forma fica mais fácil de eu achar ele da próxima vez. Beleza? Ok? Então, ó, como eu coloquei ele favorito, ó, ele ficou aqui em cima. Ficou mais fácil de eu encontrar ele. Não precisei descer com ele lá embaixo, tá? Eu posso selecionar os fluidos mais utilizados como favorito, por exemplo. 123 eu não uso muito, esse também não, esse também não, esse também não, esse também não. Então, vamos colocar os fluidos favoritos. 410A, vamos pegar o 134A, beleza? O 407C, 401A também é bem utilizado, 404A, 407C. Então, beleza, ó. Esses são os fluidos que eu mais utilizo, ó. Ficaram lá em cima, ó. R22, 134A, 401A, 404A, 407C e 410A, beleza? Ficaram mais fácil. Agora, por exemplo, quero selecionar o R22. Clico em cima do R22. Não, Rafael, eu quero selecionar agora o R32, beleza, quer selecionar o R32? Então vamos lá, procurar o R32, ó, e clico novamente em cima do fluido. Aí apareceu aqui, beleza, galera? Então tá, algumas informações que eu quero falar para vocês aqui em relação à utilização desse aplicativo. Repare que quando o fluido for um blend, ou seja, aqueles fluidos que começa com a nomenclatura 4 ali, né? Que é o caso do 410, 407, né? Ele vai ter a opção, vou mostrar para vocês ali, de Del e Bublo. Já vou explicar para vocês o que seria isso. Então vamos selecionar aqui um fluido, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui o fluido 407C. Vamos lá em cima, que ele está como favoritos. Ok, tá aqui. 407C. Dependendo, senhores, do qual for o estado do fluido refrigerante que você está medindo, ele pode ter alteração. Então, assim, se ele, por exemplo, se você estiver medindo lá a pressão em líquido, ela pode ser diferente da pressão em vapor, ok? Isso ocorre devido ao seu glide de temperatura. Então, assim, dependendo do estado do fluido, eu posso ter alterações na minha pressão e na minha temperatura. Repito a dizer, isso é devido ao glide de temperatura, beleza? E pelo fato de ser um blend, existe um glide de temperatura que eu posso futuramente estar falando mais tecnicamente sobre isso. Mas, por exemplo, olha só,
Nesse momento eu estou medindo ele em bubble. Bubble, galera, significa em inglês bolha, que significa vapor. Então, quando eu estiver medindo na minha linha de vapor, tá, que seria a pressão baixa, eu meço em bubble. Se eu estiver medindo em líquido, que é a minha pressão alta, eu tenho que alterar para del, que é em líquido. Então eu vou falar novamente sobre isso, tá? Que isso gera muita confusão na cabeça dos técnicos e isso altera completamente a configuração das pressões do meu fluido. Então vamos lá. Eu estou medindo a pressão baixa do meu sistema do 407C. Beleza? Está medindo a pressão baixa? Pressão baixa. Pois bem, se está medindo a pressão baixa, você tem que medir ela em bubble, porque ali o fluido refrigerante está no seu estado vapor, né? Ou transformando de líquido para vapor. Então ali eu vou medir em bubble. Tá lá com 30 PSI, professor. Tá com 30 PSI, então maravilha. Ok, vou digitar aqui 30, vou colocar aqui, vou explicar para vocês como é que eu trabalho com isso ou com isso, tá? Mas o mais importante é vocês saberem o que? Baixa pressão, bubble. E se for alta pressão, que ali o fluido refrigerante está em líquido ou transformando de vapor para líquido, eu vou medir o quê? Em del, tá? Que seria del, que seria orvalho, certo? Em inglês, mas isso representa pra gente líquido. Beleza, senhores? Isso é de total importância, tá? Pressão baixa, bubble. Pressão alta, del. Vapor, bubble. Líquido, del. Beleza? Então tá. Alguns fluidos, né? Como o glide de temperatura é muito próximo de um do outro, a diferença de vapor para líquido é muito próximo, que é o caso do 410A, tanto é alterar quanto um quanto o outro, quase não dá diferença, mas o 407C dá uma grande diferença aí, tá? Uma diferença significativa que isso pode me gerar problemas na hora de fazer o cálculo de superaquecimento ou de subresfriamento, pois, portanto, tomem bastante cuidado na hora de fazer essa conversão, beleza? Se atente a isso. Se for pressão baixa, coloquem bubble, beleza? Linha de vapor. Se for pressão alta, coloquem del, linha de líquido, beleza? Pois bem, espero que os senhores tenham entendido essa configuração, essa parte. Agora eu vou explicar para vocês algumas questões aqui, ó. Por exemplo, galera, eu quero converter, eu estou lá no meu sistema, tá? Estou medindo pressão baixa, tá? Em bubble. E eu estou medindo a minha pressão lá, a pressão baixa está marcando, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? De 60 PSI. Beleza, então meu fluido é 407C, ok? E ele está marcando uma pressão de 60 PSI. Isso significa que a minha temperatura do meu fluido vai estar em menos 3 graus Celsius. Ou seja, quando o meu fluido está a uma pressão de 60 PSI, ok? A temperatura dele vai estar em menos 3 graus Celsius. Se eu estou medindo a pressão de baixa, no caso então seria a minha pressão de evaporação, ou seja, a pressão, a temperatura que o meu fluido está evaporando, é essa aqui, galera. A temperatura que o meu fluido está circulando dentro do meu evaporador, evaporando, é essa aqui, ó, menos 3,0. Por quê? Porque a pressão dele está a 60 PSI, beleza? Mas não, Rafael, eu preciso colocar essa temperatura, uma temperatura positiva, ok? Então, você precisa de temperatura positiva de 1 grau? O que você pode fazer? Você pode vir aqui na caixa de texto aqui do grau Celsius, clicar sobre ela e colocar a temperatura que você quer. Por exemplo, eu quero colocar 1 grau. Digito 1 e dou OK. Então, olha só, para o fluido R407C trabalhar com uma temperatura de 1 grau Celsius, a pressão tem que ser, de 70,52 PSI. E aí a gente pode arredondar isso daqui, né? Para 71, é muito difícil a gente colocar 70,50, né? Deixa eu dar OK aqui, para sair dessa tela. Beleza? Então, posso arredondar para 71 ou 70, né? Não vai dar tanta diferença assim, beleza? Mas, ó, só repetindo para vocês aqui, para o fluido 407C trabalhar com uma temperatura de 1 grau Celsius, ele tem que estar a uma pressão de 70,52 PSI. Beleza, galera?
Bom, agora vamos lá medir uma pressão de baixa, vamos falar que a gente está medindo agora a pressão de alta. Então vamos lá, a pressão de alta, vou colocar em del, beleza? E vamos falar que minha pressão de alta lá do meu sistema está batendo 250 PSI. Então vou digitar aqui apenas 250, dou OK. E olha só, galera, olha que interessante. Fiz a alteração aqui, tá? Porque a pressão de alta, é líquido, tá? Se a pressão de alta é líquido, senhores, ela é del, beleza? Coloquei aqui em del, digitei 250 PSI e olha a pressão que meu fluido está trabalhando, 250 PSI, e a temperatura, olha só, 46,6. Então, galera, a uma pressão de 250 PSI, o meu fluido refrigerante está condensando a 46 graus Celsius, 46,6 graus Celsius. Ou seja, a temperatura que o fluido está ali fazendo o quê? Condensando, né? Transformando de vapor para líquido e, né, dissipando calor, certo, senhores? Beleza? Então, aqui nunca se esqueça de mudar. Agora, se eu, por exemplo, vamos fazer com outro exemplo, vamos colocar com R22, tá? Vamos lá, vamos procurar o R22 aqui, tá logo aqui em cima, vamos lá. Repare que no R22 não tem a opção de mudar de del para líquido, de del e bubbler. Por que não tem essa opção de mudar de del para bubbler? Porque aqui, esse fluido, ele é uma substância pura. Então, como ele é uma substância pura, eu não tenho por que mudar de del para de líquido para vapor, porque como é uma substância pura, ele não tem essa alteração, ele não é uma mistura, beleza? Então, tanto vapor para líquido, ele não vai mudar ali as suas condições. Então, vamos lá ver vamos ver isso aqui. Então, vamos lá, olha só. Olha só, a pressão do meu sistema lá do R22 está batendo 200 PSI. Digito 200, ok? Dou ok aqui. Ó a temperatura dele, ó, 38,8, beleza? Essa é a temperatura do meu fluido a uma pressão de 200 PSI. Ah, não, agora lá tá batendo 60 PSI. Maravilha, vamos colocar lá 60 PSI, vamos dar ok. Olha só, a uma pressão de 60 PSI, o meu fluido refrigerante vai trabalhar com uma temperatura de 1 grau Celsius, beleza? Eu também posso alterar isso por aqui, tá? Por essa reguinha, mas eu acho bem mais difícil. Eu prefiro mais trabalhar com digitando aqui, que eu tenho mais precisão e é melhor. Eu mesmo já não enxergo tão bem essas tabelinhas aqui, beleza? Bom, vamos trabalhar agora, fazer outro exemplo com outro fluido. Vamos trabalhar agora com 134A, beleza? E vamos falar que eu estou trabalhando com uma pressão lá de 30 PSI. Do ok. Se é 30 PSI, olha só a temperatura do fluido refrigerante, 1,3 graus Celsius, ou seja, trabalhando uma pressão de 30 PSI, isso deve ser na baixa, certo? A temperatura do meu fluido, galera, vai ser de 1,3 graus Celsius positivo, certo? Beleza, galera? E finalmente vamos fazer com mais um fluido aqui, tá? Vamos fazer com 404A, beleza? Vamos pegar o 404A e vamos colocar uma pressão de 20 PSI. Olha só, 20 PSI, a essa pressão, certo? O meu fluido vai trabalhar com uma temperatura de menos 25,9, arredondando aí, né, para menos 26 graus Celsius, beleza? Olha só, tá em del aqui, tá, galera? Então, sempre observar muito bem isso aqui, beleza? 20 PSI deve ser uma pressão baixa, tá? É uma pressão baixa, então isso deve trabalhar na linha de sucção ali, beleza? Então, vou colocar para bubbler. Olha só a diferença que deu, galera, ó. Beleza? Uma diferença razoável aí. Então, ó, 20 PSI do meu fluido 404A, a temperatura de evaporação dele, né? Temperatura de trabalho vai ser de menos 26,6. Agora vamos colocar uma pressão alta nesse danado aqui, ó. Vamos falar que ele está trabalhando com uma pressão de 250 PSI. Olha só, 250 PSI, pressão de alta. Então nós temos que trabalhar com o que, galera? Opa, mudei tudo aqui. Opa, vamos lá, 404A, tem que trabalhar com o que, galera? Del, beleza, del, certo? Líquido, 250 PSI, a temperatura dele vai ser de 40,2, beleza? Agora, muitas das vezes, galera, eu tenho que fazer o processo ao contrário. Aqui eu estou fazendo o quê? Primeiro eu estou entrando com a pressão e ele vai me dar a temperatura. Só que eu quero fazer o contrário, né?
vamos trabalhar ali, vamos falar que nós estamos trabalhando com uma refrigeração comercial, né? E aí tem a questão do delta do evaporador. E vamos falar que meu sistema ali, para trabalhar bem ali, tem que trabalhar evaporando a menos 28. Então vamos lá. Trabalhar, para o meu sistema trabalhar bem, tem que trabalhar com menos 28. Para apertar a tecla menos aqui, eu vou apertar nesse sim, beleza? Vai aparecer alguns caracteres. Aqui está o menos, ó. Tá? Digito menos, volto para os números e coloco menos 28, tá? E dou OK. Olha que legal. Para o meu fluido evaporar a menos 28, a pressão do mesmo tem que ser de 17,25. Olha que interessante, Sala. Então vamos falar que eu estou com uma câmera fria, essa câmera trabalha com delta do evaporador ali de 10K, tá? A temperatura da câmera tem que ficar em menos 18, então se o delta é 10K, eu tenho que trabalhar com menos 28 de evaporação. Isso aí é pra galera um pouco mais que trabalha mais com câmera fria. Qualquer hora dessa eu posso gravar um vídeo falando um pouco mais sobre esse delta do evaporador. Então veja que interessante, senhores. Para trabalhar com menos 28, a pressão desse cara tem que ser de quanto? 17,25, né? Vale lembrar que a gente pode arredondar aqui para 17 PSI, ok? Ah, não, lá meu fluido é o R22, tá? E eu tenho que trabalhar com uma temperatura de evaporação aí de menos 20. Então vamos lá. Sim, aperto menos, ok? Aperto o número de novo, 20 e dou OK. Olha só, para uma temperatura de menos 20, a pressão é de 21,10 PSI. Então posso trabalhar com uma pressão aqui de 21, tá? PSI, que a pressão desse cara vai ser de menos 20. Beleza, galera? A temperatura desse cara vai ser de menos 20. Pressão 21 PSI, temperatura menos 20. Beleza? Ok, senhores? Bom, agora eu vou ensinar para vocês, explicar para vocês em relação às informações do fluido que tem nessa setinha aqui, ó. Muita gente, né, às vezes tem dúvida de como é que trabalha com esse cara, eu vou explicar para vocês. Primeiro, galera, primeira informação aqui é o GWP. O que significa GWP? Potencial de aquecimento global. Então é aquele fluido, né, que tem um potencial para aquecimento global. Esse fluido aqui tem um GWP de 1760, certo? Porém, um potencial de destruição de ozônio, que é o ODP, né, é de 0,55, ok? O ponto crítico do fluido é de 96 graus Celsius, ou seja, ele não pode trabalhar com uma temperatura superior a 96 graus Celsius, beleza? O ponto de ebulição dele é de menos 41, tá logo aqui, tá? Ponto 1 graus Celsius, menos 41,1. E a sua cor é uma cor, vamos dizer, eu não entendo muito bem de cor aí, mas um verde-limão, né? Um verde um pouquinho mais claro que essa cor aqui. Se eu apertar aqui, ó, nessa setinha aqui, galera, ó, eu vou ter mais informações sobre o fluido, olha só. Então a sua classe, tá? Que é o HCFC, ou seja, hidroclorofluorcarbono, beleza? Essa é a classe do fluido refrigerante, ele trabalha com a molécula de hidroclorofluorcarbono. O nome da mistura, o produto químico, é o clorodifluormetano, tá? Aí é pra galera um pouco mais da química. A composição e a fórmula do produto químico, o número CAS, o seu grau de segurança, o ponto triplo dele, tá? E aí uma coisa interessante aqui pra gente aqui, galera, tudo, lógico, tudo isso aqui é interessante, mas é uma coisa muito legal pra gente aqui é o óleo que ele trabalha. Por exemplo, nesse caso aqui, tá dizendo que ele trabalha com óleo mineral, que é um MO, tá? E o alquibenzene, que é AB, beleza, galera? Vamos pegar isso aqui dá pra saber, galera, é muito interessante, porque às vezes a gente quer converter, por exemplo, muita gente às vezes pega um refrigerador antigo que trabalha com R12. Vamos lá ver o R12? Então vamos lá. Vamos pegar o R12, é logo o primeiro que tá aqui, ó. Achei o R12. Vamos ver qual é o fluido qual é o óleo que o R12 trabalha? Olha só. O R12 trabalha com óleo, tá aqui, ó, mineral e alquibenzene, beleza? Aí, por exemplo, muita gente às vezes pergunta, tem dúvida, né? Eu posso trocar o R12 pelo 134A? Vamos ver? 134A, vamos lá. Olha aqui, tá logo aqui em cima, né?
Olha só, 134A, tá descrito aqui. 134A, senhores, ele trabalha com óleo poliéster. Então, ou seja, eu não posso substituir o R12 pelo R134A diretamente, né? Então não é um retrofit direto, porque os dois trabalham, um trabalha com óleo mineral, né? Mineral ou se não álcool benzene, e esse aqui trabalha com óleo poliéster. Então assim, na substituição de um pelo outro, eu precisaria trocar o óleo, né? E muitas das vezes também trabalhar mexendo um pouco na expansão ali, alterar a expansão. Mas assim, um trabalha com óleo diferente do outro. Uma outra coisa, por exemplo, ó galera, o R22, eu posso substituir, ó lá, o R22, né? Eu posso substituir o R22 pelo 407C? Vamos ver? O R22 trabalha com óleo mineral e álcool benzene. Vamos ver o 407C? 407C, olha só, trabalha com óleo poliéster, então eu não posso trocar um pelo outro. Vale lembrar que o melhor substituto para o R22 é o R427A da Forone e o R438A da Shermans, né? Entre outras linhas que nós temos aí, mas esses dois são os mais recomendáveis aí, beleza? Bom, galera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar em relação a esse fluido, esse aplicativo. É isso, tá, que eu quero falar para vocês, ok? Reparem que o GWP, o 407C, perdão, ele tem um GWP muito alto, né? Mas ele não destrói a camada de ozônio, né? O ODP dele é zero, não destrói o ozônio, mas tem um grande efeito aí para o aquecimento global. A mesma coisa é o 410A, né? Olha só, ele tem um GWP de 1924, né? Quanto o EDP dele não tem nada, zero, né? Reparem só no R32, que eu acho que é o nosso futuro. GWP 677, ODP zero, ou seja, ele tem sim uma contribuição aí para o aquecimento global, né? Mas é bem baixo comparado ao 410A, por exemplo, ó. O 410A, ó, olha só o GWP dele, 1924, bem alto. E vale lembrar que ele trabalha com óleo, ó, poliéster. Olha só, em caso, galera, de ser um blend, que nem um caso aqui, ó, HFC, ou seja, hidrofluorcarbono, não tem a molécula de cloro. Nome da mistura, o produto químico. Ó, e a composição da fórmula, olha que legal. Aqui ele fala, como ele é um blend, ele é uma mistura, ele é composto por R32 e R125. E aqui ele já fala a sua proporção, é 50% de R32 e 50% de R125. Vamos pegar outro blend? Vamos pegar o blend 404A. Vamos clicar aqui na setinha. Clicando aqui na setinha aqui, ó. Olha só, ele é um HFC e ele é uma mistura de 1, 2, 3 fluidos. Ele é 125, 134A, 143A e 134A. 44% do 125, 52% do 143 e 4% do 134. E trabalha com óleo poliéster. Então, senhores, é muito legal esse aplicativo, tá? Ele me dá uma base muito boa. Além do que, ó, se a pessoa tem dúvida se a carga é feita em líquido ou vapor, aqui, ó, Del, líquido, tá? Sempre que for Del, líquido. Olha só que interessante, 407C, líquido, beleza? Então, cara, esse aplicativo ele dá uma base muito boa para a galera que está iniciando aí de fazer a conversão, tá? Pode trabalhar com esse aplicativo, é um aplicativo confiável, como eu falei, tem outros no mercado aí, tá? Mas esse aplicativo muito legal, tá? Porque eu também consigo configurar em outras unidades de medida, tem gente que gosta de trabalhar com bar, né? Eu consigo trabalhar com bar, tá? Consigo trabalhar também com grau Fahrenheit, se eu quiser, tudo bem, tá? Então, senhores, tá aí, beleza? Sempre deixem em manométrico, tá? Beleza? Porque vocês trabalham com pressão manométrica, beleza? Quer alterar a pressão, coloca aqui, dá OK, ele vai dar temperatura. Ou então, se você quiser alterar a temperatura, você digita temperatura aqui, que ele vai te dar a pressão que você necessita, beleza? Senhores, esse foi mais um vídeo para vocês, espero que os senhores tenham gostado, tá? Depois eu vou ver como é que ficou esse vídeo aqui, beleza? Bom, gostou, dá um like no vídeo aí, isso ajuda bastante o nosso canal. Qualquer dúvida e sugestão pode mandar um e-mail pra gente, beleza? E é isso aí, galera. Essa foi mais uma dica para vocês, eu agradeço muito e vamos lá.
Até mais, galera. Em breve estarei postando mais vídeos sobre refrigeração comercial, condicionadores de ar e assim por diante. Um grande abraço e obrigado pela força. Esse foi mais um vídeo do Rafael Ferreira. Valeu!